Olá, eu sou o João Vitor Vieira, eu sou aluno da disciplina de rede de computadores e eu vou começar a apresentação sobre a implementação do algoritmo Panda para o formato MPEG-Dash, que é o formato de streaming adaptativo em cima do HTTP, que é o padrão de streaming de vídeo adaptativo para entregar conteúdo de mídia de alta qualidade na internet. Então, para começar, eu vou explicar um pouco sobre o que é o Panda, que vem de Probe and Adapt, que é um algoritmo de adaptação da taxa de bits, que vai ajustando a qualidade de vídeo durante um streaming baseando nas condições da rede. Ele tem como objetivo minimizar as pausas na reprodução do vídeo, ajustando o bitrate de acordo com a taxa de transferência disponível. Ele tem como objetivo manter a melhor qualidade de vídeo possível e evitar que o buffer esgote e cause pausas, ajustando a taxa de transferência dinamicamente. A estrutura do código é basicamente a implementação da classe R2A Panda, que herda da classe R2A, que é a interface de algoritmos de adaptação de bitrate, e a implementação de métodos obrigatórios para a interface conseguir lidar com as requisições e respostas durante o streaming. Além disso, a gente também importou alguns pacotes como o Request para fazer requisições HTTP, que a gente usa para obter o MPD, que é o Media Presentation Description, o PC Sutil, que coleta os dados da taxa de transferência da rede, o XML Element Tree, para processar o arquivo MPD em formato XML, e o Matplotlib, que gera os gráficos de desempenho do algoritmo. Partindo para a implementação dos métodos, o primeiro método que a gente implementou foi o método SaveGraph, que recebe dois vetores, o x data para tempo e o y data para o valor de taxa de transferência ou bitrate, e cria um gráfico usando a biblioteca Matplotlib e salva no diretório results, que caso não exista, ela também cria esse diretório para salvar os gráficos nele. A gente criou esse método, porque a gente estava tendo dificuldades em gerar os gráficos apenas herdando a classe IR2A. E ele é importante porque com os gráficos a gente consegue visualizar como o algoritmo ajusta o bitrate e a taxa de transferência ao longo do tempo. Outro método crucial que nós temos é o de requisição do MPD, do XML. Então ele verifica se a URL é válida e após isso faz a requisição do arquivo MPD, bem como suas opções de bitrate e de segmento. Após isso ele faz o parsing do arquivo XML, extrai as informações de segmentos e bitrates e registra o tempo da requisição e atualiza os dados do bitrate. Esse método é crucial porque a obtenção do MPD é crítica para a adaptação da taxa de bits, pois permite que o algoritmo saiba quais são as opções de qualidade para os segmentos futuros. Com o método SaveGraph implementado, a gente parte para o Initialize, que é onde de fato vai iniciar a execução do algoritmo Panda. Então ele primeiro coleta os dados da taxa de transferência, utilizando a biblioteca PC Sutil. Depois ele adiciona os valores da taxa de transferência e do bitrate nas suas listas correspondentes. E por último ele chama a função SaveGraph para gerar os gráficos iniciais, que a gente vai usar para comparar os gráficos iniciais da taxa de transferência e do bitrate. Após isso tem o processamento do XML, onde ele extrai as informações do MPD, como a taxa de bitrate disponíveis, ou seja, as qualidades que temos disponíveis, e é no MPD que contém as informações em que o algoritmo vai decidir qual qualidade escolher. Então é aqui que o algoritmo começa a definir os parâmetros de bitrates com base no conteúdo disponível. Então após isso ele define a taxa de alvo inicial como o menor bitrate possível e adiciona esses dados de tempo e bitrate para gerar os gráficos que nós vamos usar depois na análise. Após isso tem a associação de segmentos, onde ele vai realizar a requisição de um novo segmento e após isso ele vai simular um pequeno atraso para replicar o tempo de download. Após isso ele sincroniza os dados de bitrate em tempo
e define o bitrate para a solicitação e envia para a camada inferior. E após isso tudo, ele salva os gráficos após a requisição no diretório results. E é esse método que controla a lógica de solicitar o próximo segmento de vídeo com a qualidade que o algoritmo decide ser mais apropriada. Então é aqui que começa a parte de testagem e adaptação da taxa de bitrate do streaming. Após a solicitação, nós temos a resposta. Então, o código calcula a taxa de dados com base no tamanho do segmento baixado e no tempo de download. E após isso, ele atualiza as listas de tempo, taxa de transferência e bitrate. E verifica se os dados estão sincronizados. E após, se os dados estiverem sincronizados, ele salva os gráficos com a taxa de transferência e o bitrate atualizados após a resposta. Esse aqui, e é nessa parte que o algoritmo mede o desempenho real da rede, da banda larga, e ajusta o bitrate para as futuras requisições de segmentos. Então é aqui que entra a parte da adaptação do algoritmo, ela acontece aqui. E finalmente nós vamos para a finalização do algoritmo, onde ele registra o tempo de execução do algoritmo, atualiza os dados de bitrate e da taxa de transferência e salva todos os gráficos de taxa de transferência e de bitrate acumulados ao longo da execução. E aqui onde todo o comportamento do algoritmo é documentado, o que permite uma análise clara do desempenho em termos da variação da taxa de bits e da condição da rede. Olá, professor, eu sou a Júlia. Quero pedir desculpa adiantada que eu tô um pouco gripada, então a minha voz vai estar um pouco fraca aí, mas eu vou fazer o máximo possível para ser um pouco breve e conseguir explicar de uma forma clara os testes e tudo mais que vem adiante nos slides. Começando por esse gráfico e dando um contexto um pouco maior, a gente teve um problema muito grande em relação aos gráficos, porque eles não geravam sozinhos, então a gente teve que fazer uma função nova. E quando a gente fez essa função, esses gráficos só davam um único número, então ficava um pontinho azul assim num canto, em algum lugar no gráfico. E eu pensei, não, precisa ali do negócio do tempo e tal. O tempo, ele conseguiu ser gerado da forma que deveria. Ele fez uma lista com vários tempos, mas o eixo Y, que nesse caso seria a largura de banda, não saiu assim do lugar. Ele pegou ou um valor só, ou ele virou nulo, e aí quando ele era nulo dava erro no gráfico. Então eu tive que mudar lá para quando for nulo ele ser 0, porque pelo menos o gráfico apareceria, não teria erro no gráfico. Nesse caso, ele fica bem estável em 1.38 no nosso teste, mas como eu falei, não sei, como não teve nenhuma oscilação, nada assim, ele tá extremamente contínuo, eu imagino que ou o teste deu muito certo, ou tá muito errado. Então, a gente tentou, assim, de várias formas fazer ficar mais contínuo, mas todas davam erro. Tentamos fazer o Panda do zero, fizemos algumas tentativas, e essa que a gente vai entregar agora nesse trabalho foi a que deu mais certo, foi a que a gente encontrou menos erros e que rodou tranquilamente, sem muitos obstáculos e tudo mais. Mas agora falando sobre esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra que a rede foi estável durante o download do segmento do vídeo e a largura de banda se manteve constante ali em torno de 1.38 mbps. E isso indica, se caso esteja certo, isso indica que o algoritmo R2A Panda, que é o nosso algoritmo, funcionou bem, porque a qualidade do vídeo se manteve estável sem queda de bitrate, pausa de rebuffering e tal. Então, caso esteja certo, ele mostra que realmente o Panda funcionou da forma que deveria, né? Porque o Panda faz isso, ele reduz ali o rebuffering dos vídeos e tal. Mas dá pra concluir,
desse gráfico que a estabilidade da rede permitiu que o vídeo fosse transmitido sem interrupção nenhuma. E esse teste mostra que o cenário de rede estável, o Panda pode manter uma boa qualidade de vídeo aí, que foi o que a gente viu ao longo do semestre aí, estudando sobre esse Probe Adapt, que ele é bom para manter essa qualidade de vídeo. E se esse teste, como eu mencionei já várias vezes, se esse teste que a gente fez for certo, se ele estiver realmente de acordo, é a maior prova do que foi dito sempre sobre o Panda desde do nosso primeiro vídeo, do nosso primeiro slide, até agora. Agora, esse gráfico aqui foi o que eu mencionei anteriormente, que só dava nulo e eu tive que colocar ele para ser zero, porque pelo menos com ele sendo zero, dá para colocar o gráfico aqui, não dá erro, né? Ele gera o gráfico e dá para explicar a minha teoria do porquê isso aconteceu e tudo mais. Mas falando sobre esse gráfico, diferente do primeiro teste, né, que eu acabei de mostrar, o gráfico mostra que o algoritmo do Panda não conseguiu definir um valor adequado de bitrate no início, nem no meio, nem no final. E mais pra frente eu vou explicar por que só tem o gráfico do final. Eu vou falar mais teoria sobre por que deu esse erro que a gente não conseguiu resolver. Aqui o bitrate permaneceu em zero durante toda a execução, no caso nulo durante toda a execução. Não sei por que eu não consegui dar um valor a ele, né? Mas eu imagino que isso causou por falhas na largura de banda, né, do throughput inicial da rede, ou talvez pela falta de informações do arquivo MPB lá que foi enviado do início. Eu acho que isso não foi uma das causas, né, porque provavelmente os outros grupos tiveram sucesso na criação desse gráfico e eu imagino que o meu grupo seja um dos únicos que não conseguiu. Mas esse teste destaca a sensibilidade do algoritmo Panda, na minha opinião, porque as condições instáveis no início da execução, ele não consegue, ele não obtém valor, ele não consegue fazer muita coisa. Quando a situação de rede está flutuante, ou, sei lá, caso realmente os dados do MPD estejam indisponíveis, ele pode ter dificuldades e pode acabar nulo, pode acabar zero. E eu imagino que seja esse o motivo. Mas aqui, o eixo zero representa o tempo, que o tempo sempre... Não tive problema nenhum em nenhum dos gráficos com o tempo sempre foi marcado direitinho. E aí eu tive muito problema com o eixo Y, que nesse caso foi o de bitrate, que aí não tem como nem falar, caso esteja certo é por causa disso, porque com toda certeza ele está errado, ele foi nulo o tempo inteiro. Como eu expliquei e repetindo aqui, só para lembrar, não é zero, é nulo. Eu só coloquei zero porque precisava de um número, querendo ou não, para mostrar o gráfico. E é isso. Agora os próximos 2 slides são algumas teorias que eu pensei do porquê a gente teve tanto erro com gráficos. E uma delas é a falta de atualização dos dados. Eu imaginei que o código estava coletando e salvando os gráficos com base em dados que não estavam sendo atualizados, e isso acabou causando a geração de gráficos idênticos para exatamente todas, independente de quanto eu mudava as informações no artigo JSON, ele não mudava, era sempre o mesmo gráfico, sempre o mesmo tempo, sempre o mesma largura de banda e sempre o bitrate como nulo. E teve o fato de que os gráficos só foram gerados no final. Todas as vezes eles só eram gerados no final, ali no início, e eu coloquei para gerar gráfico em todos. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu coloquei ali uns debug para tentar gerar em tudo, mas não consegui descobrir por que ele não estava gerando os gráficos, sendo que ele entrava, ele colocava a mensagem de que estava gerando, de que estava salvando, e não aparecia na pasta de resultados. E eu não consegui descobrir muito bem por quê. Eu imaginei que seria por causa dessa falta de atualização dos dados mesmo, ou a divergência nos dados de tempo e de largura de banda, porque eu imagino que se os dados de tempo e de largura de banda não estiverem sincronizados,
pode causar os gráficos assim repetidos, distorcidos e tal. Nem distorcidos a gente conseguiu gerar, mas eu imagino que talvez ele também ficaria distorcido ali. Mas repetidos, todos os gráficos foram iguais sempre. Eu imagino que seja importante revisar o código, assim, para garantir que os dados sejam atualizados adequadamente. No documento a gente mencionou lá que talvez um servidor ali que consiga monitorar em tempo real o que está acontecendo talvez ajudaria a descobrir por que causou esses erros, mas a gente não conseguiu chegar numa solução. Tentamos várias coisas, mas nenhuma delas foi realmente a solução, nenhuma delas realmente fez funcionar o negócio. Então, por enquanto, temos teorias. Coloquei aqui 6 teorias que talvez façam sentido do porquê deu tanto erro no gráfico. Mas para implementar e para arrumar e para sair certinho o gráfico, realmente não conseguimos chegar assim num veredito. Esse aqui foi o erro e é isso aqui que a gente precisa fazer para resolver. Mas agora, concluindo, o algoritmo Panda foi implementado para adaptar o bitrate de acordo com as condições de rede, o que visa otimizar a reprodução do vídeo. E durante a execução, ele coleta e processa os dados de largura de banda, de bitrate e de tempo para gerar gráficos que ajudariam a visualizar o desempenho da rede, no caso do gráfico de bitrate tivesse sido algo além de nulo, eu imagino que ele teria sido bem útil para visualizar esse desempenho da rede. Mas os problemas de sincronização de dados geraram gráficos inconsistentes, o que precisaria ser ajustado no código, mas como eu mencionei, né, agora há pouco, não conseguimos, implementamos várias coisas. Eu deixei lá no documento também, no PDF, bem claro assim, o que a gente tentou e que não deu certo, o que a gente poderia ter tentado assim, caso tivesse um servidor maior ou algo do tipo assim, que desse para ver mais de forma menos abstrata, assim, de forma mais concreta o que estava acontecendo, porque o debug do PyCharm, várias coisas assim que a gente tentou acompanhar ali o que estava acontecendo, não tivemos muita ideia do erro, mas eu acredito que o algoritmo está certo, apesar dos gráficos terem dado erro, eles funcionaram certinho, saindo todas as mensagens. Ali no início a gente teve uma certa dificuldade para implementar e ele passar por todos os métodos. Agora ele está passando por todos os métodos, tá mandando ali todas as mensagens. Então eu acredito que o algoritmo esteja bem pensado, bem desenvolvido. O nosso maior problema, o nosso maior assim desafio foi realmente os gráficos, tanto que a gente teve que fazer um método de forma separada porque ele não gerava os gráficos de forma alguma. E essa é a nossa apresentação do segundo slide do Probe e Adapt do Panda. O meu grupo 15 sou eu, Júlia Moura Ferreira, e o João Vitor Vieira. Somos da turma de rede de computadores do primeiro semestre de 2024. E obrigada pela atenção.